Deixa eu tirar a música aqui e eu vou fazer o convite para nossa amiga que já está aí na live. Hoje a gente vai falar sobre muita arte. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com ela, que aceitou o meu convite nesse sábado. É uma pessoa muito querida, que eu gosto pra caramba demais. Admiro tanto o talento, quanto a garra, quanto a pessoa. E vocês vão conhecer um pouquinho, tá? Dessa pessoa maravilhosa que eu já vou chamar aqui pra gente conversar. O meu convite. Eu resolvi fazer essa brincadeira aqui de carnaval, gente, porque hoje é sábado. Oi, Dani! Oi! Que felicidade poder ter você aqui comigo nesse sabadão de carnaval, para a gente conversar um pouquinho e as pessoas conhecerem um pouquinho mais da Dani pessoa, Dani artista, Dani mãe, e tá ventando aqui com o meu ventilador e começa a cair tudo. É sempre assim, gente. Da outra vez foi a mesma coisa. Um minutinho que eu vou sumir e já volto. Voltei. A pessoa tá aqui cheia de dor de coluna, mas feliz da vida, porque tá conversando. Porque a gente vai conversar com uma pessoa super especial. E meu afilhado tá aí, ele vai dizer assim, padrinho, tá cortando, você tá muito perto, não sei o quê. Ele é produtor, é complicado, né? A gente vai, enfim. Eu tô tentando aqui também me situar, porque ainda é difícil. É uma coisa muito nova pra gente, né, Dani? Então, gente, deixa eu apresentar vocês pra gente não perder muito tempo, porque a gente tem muita coisa bacana pra falar. Oi, galera! Sejam todos bem-vindos. Depois a gente fala um pouquinho com vocês, porque a gente tem muito assunto aqui. Ela é formada em cinema, é atriz, diretora de teatro, professora de teatro, produtora, filha de Dona Darlete, irmã da Gabriele, esposa do Giovanni e mãe do Baby Noah. A gente vai conversar hoje no Trocando uma Ideia com a minha querida amiga, atriz e etc, 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 Dani Arcanjo. Dani, muito obrigado pelo seu carinho. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Não vou cansar de falar isso, porque eu estou morrendo de saudade. Saudade da sua energia, saudade do seu sorriso, saudade de todos os trabalhos que a gente desenvolvia junto, que se Deus quiser a gente vai voltar a desenvolver. Então, muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, Toso. É uma honra. Ajudei uma ajustada e consegui estar aqui hoje. Ah, que bom. Estou muito feliz, estou muito feliz. Eu sei que sábado é um dia meio complicado, né, para todo mundo, fim de semana. Ainda mais essa história, carnaval, não vai ter carnaval, não tem carnaval mesmo, gente. Nada de aglomeração, pelo amor de Deus. A vacina chegou, a gente vai tomar a vacina e depois, sim, a gente pula carnaval. Agora não. Um aninho sem pular carnaval não vai matar ninguém. Vamos conversar. Olha só, Dani, conta pra mim e pra galera que tá aí assistindo a gente. Oi, Darlete! Um beijo! Como era a Daniele criança? Vamos começar lá de trás. A Daniele criança, como é que era essa menina? Pode repetir como era a Daniele, porque deu uma picotada aqui. Criança, como era essa criança? Daniele criança. Ai, nossa, agora essa pergunta me surpreendeu. Então, como eu era criança, eu tenho bastante lembranças e memórias da minha infância. Ainda bem, né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem guardar tantas memórias da infância. Mas eu lembro que eu era uma criança muito alegre, muito agitada, muito criativa, que adorava brincar, criar. Eu gostava muito de brincar, de trabalhar, que é uma coisa engraçada. Mas eu adorava brincar, acho que é porque eu via muito a minha mãe trabalhando e tal, eu adorava brincar de escritório, de empresa, também gostava muito de brincar, de dar aula. Eu dava aula para as crianças assim do meu prédio, porque eu cresci na zona norte do Rio de Janeiro, né? Na Fazenda Botafogo, que é um subbairro de Coelho Neto. Então, lá no prédio a gente dava aula de dança, uma coisa que, né, hoje obviamente eu não daria, dava aula de dança. Porque não era normal alguém dar aula de teatro naquela época, né? E a gente até oferecia um copo de suco no final, assim, de refresco, né? No final da aula. Adorava criar, adorava jogos e brincadeiras de criações. Eu vendia boldo na rua, fazia pegadinha, assim, na rua com as pessoas. Gostava bastante, assim. E de estar com outras crianças também.
Adorava. E sempre que Porque você que eu também... podia, eu me envolvia em coisas artísticas. Porque você é de família grande, né? Eu trabalhei um tempo com você, eu espero que a gente continue essa parceria, que a gente vai falar daqui a pouco lá na frente. Eu conheci um pouco da sua família. Então você tem uma família grande. E isso devia ser muito interessante na sua infância, né? Porque parece, pelo que eu entendi do tempo que eu vi, que era todo mundo muito próximo, morava muito próximo. Era isso mesmo? Sim. Então, é exatamente isso, uma família grande. Agora que a gente, né, tá dividido. Mas dividido no sentido de cada um na sua casa. Mas É alguns. claro. Outros não, outros ainda continuam. Aqui, então, assim, é o seguinte, a minha família, todas as pessoas trabalhavam, e minha avó, Terezinha, que cuidava dos netos, né? Ficava com os netos. Então ficava eu, Anne, Gabriele, Gabriel, João Vitor, Mariana. Aí depois, em alguns momentos também, Samuel, Daniel, Rafael. Então a gente sempre estava junto ali, os primos. Então é uma coisa que eu até falo. Eu cresci tendo que dividir as coisas, compartilhar, o tempo inteiro ali. Quando eu nasci, já tinha alguém, que era a Anne, que até hoje é aniversário dela, 33 anos. Então eu já cheguei já tendo que compartilhar o meu espaço, né? Tudo isso. Uhum. Que é Agora, minha prima, na verdade. como surgiu, Dani, essa vontade de ser artista? É dessa época já de brincar de empresa, de brincar de dar aula, ou de repente, num certo momento da sua vida, houve um clique e falou assim, isso é uma coisa que eu gosto e que eu quero fazer. Como é que foi que surgiu essa ideia de ser artista? Porque às vezes parece até que é clichê, né? Mas a verdade é que foi desde a infância. Porque é normal a gente ouvir isso desde criança, mas desde criança eu sempre gostei de imitar as pessoas. Quando eu ia para casa, por exemplo, da minha avó paterna, a mãe do meu pai, né? Eu imitava o meu pai, eu reunia meus primos para criar teatro, tanto nas duas famílias. No Natal sempre fazia uma apresentação, criava música, uma peça. Então, desde criança, e desde que eu me entendo assim, sei lá, desde que eu tenho 10 anos de idade, eu sempre tenho grupos de teatro na escola. Sempre. Toda escola que eu fiz parte, a partir dos meus 10 anos, eu criava esse grupo. Porque eu acho que na escola eu via que não tinha aquele lugar, aí eu pensei, eu acho que eu devo ter pensado isso. Porque é como eu pensei, né, quando eu me tornei adulta. Bom, se aqui não tem isso, então eu vou criar, não vou esperar acontecer. Então eu me vejo assim desde criança. E a gente descobre a primeira coisa como atriz, né? Aí depois que vem as outras coisas. Dani, e a tua imagem tá meio que borrada para mim. Eu não sei se para as pessoas tá acontecendo isso. E agora, tá? Melhorou um pouco, melhorou. Tá sumindo e voltando, sumindo e voltando. Mas eu consigo te ouvir, mas não consigo te ver muito bem. Deixa eu ver aqui se tá tudo. De repente pode ser o sinal da internet também, pode acontecer isso. Melhorou agora? Melhorou. Eu não sei aí no Rio, mas aqui em Niterói estava chovendo. Acho que deu uma melhorada agora, mas aqui estava chovendo. É porque fui tentar colocar um negócio aqui de efeito, aí não deu muito certo. Eu fiquei com medo de tirar e cair. Tá. Mas a gente vai estar começando agora, a gente está sempre mexendo em tudo, né? Para ver se a coisa funciona. Mas voltando aqui ao nosso papo, e como é que a sua família, Dani, reagiu quando você disse, eu quero ser artista? Como é que Dona Darlete reagiu? E as outras pessoas que estavam à sua volta? Não, minha mãe sempre super apoiou, ela nunca me falou assim, não, minha filha faz outra coisa, sempre me apoiou nessa decisão, nessa escolha, sempre estava e ainda está, né? Não é só o passado. Aqui ao meu lado para apoiar, porque todo mundo sabe que a vida de artista, quem decide viver de artista não é fácil, a gente às vezes fica muito em altos e baixos, oscila muito. Mas, na verdade, toda a carreira é assim, né? É porque tem outras carreiras que, às vezes, são melhores vistas e recebidas, né? Mas a vida é isso. Eu sempre tive apoio, graças a Deus. Porque, na verdade, as pessoas acham que é uma profissão muito fácil, né? Tem que falar assim, você é artista, né? Já desdenha. Quando você diz que você é artista, mas não sabe o quanto a gente estuda e o quanto a gente trabalha. Tem uma galera bacana entrando aí.
Olha, o reino da Ana Paula acabou de falar que começou a chover aqui. Não sei onde ela está, mas já está começando a chover lá. Isso também atrapalha um pouquinho o sinal da internet. Então, gente, Ficou já que eu melhor dei essa... agora, Toso? Tá ótimo, agora tá ótimo. Ó, eu quero agradecer a todo mundo que tá aí. Aproveita, pega esse aviãozinho que tá aí do lado, clica nele, avisa para todo mundo que a gente está aqui batendo um papo super bacana com a Dani Arcanjo e bota muito coraçãozinho também, porque o Instagram avisa. Quando você manda muito coraçãozinho, o próprio Instagram sai avisando. Ó, o Reino da Ana Paula falou que está em Jacarepaguá. Mas voltando aqui ao nosso Trocando uma Ideia, e o começo, hein, Dani? Como foi? Teve influência de alguém? Você assim, se inspirou em alguém para começar a fazer teatro, começar a trabalhar na arte? Na vida artística, você está querendo dizer? Então, na verdade, eu tive muita influência, assim, o espaço que me recebeu como artista no primeiro momento foi a igreja. Porque, infelizmente, as políticas públicas do nosso país e do nosso estado ainda não são tão abertas para a cultura. Ainda não são, né? Então, eu estava ali num bairro que não tinha teatro, que não tinha dança. A única coisa que tinha era na Fundação João Mendes, o curso de modelo, que eu cheguei até a fazer eu ia todos os sábados, porque era o lugar que eu poderia fazer alguma arte, né? Desenvolver alguma. Sim, aí cheguei a fazer lá, mas não era bem assim, eu estava tentando ver o que eu queria. E aí a igreja me super acolheu, assim, porque a igreja tinha um grupo de teatro e de dança, que era um grupo muito bom, porque nesse grupo tinham pessoas profissionais da área. Não criticando, mas não era um grupo assim, vamos reunir que pessoas faziam teatro e uma dança, não, eram pessoas, bailarinas profissionais. Pessoas que realmente tinham estudado, sabiam o que estavam fazendo ali. Exatamente. Então, é esse lugar que me acolheu, assim, desde que eu tinha 7 anos, quando eu fui frequentava a Igreja Batista, da Fazenda Botafogo. Então, lá foi um lugar que, com certeza, me impulsionou. A semente estava no meu coração, mas eu encontrei um solo ali para ela começar a germinar. Que bacana. Deixa eu dar um beijo para Karina. Karina, um beijo maravilhosa. Márcia Maranhão, querida, beijo. Suian, beijo. Todo mundo. Márcia, minha querida amiga Márcia, que eu adoro de paixão, lá do Andaraí também tá aí, tá mandando beijo para você, Dani, agradecendo a você por tudo. Márcia da Duda, Duda Kodai. Márcia maravilhosa, um ser humano fantástico, uma pessoa que incentiva a arte de todas as formas. Sou muito grato a ela também pelo carinho dela comigo. Agora, Dani, você teve uma pessoa assim que te inspirasse? Alguém famoso, sendo artista ou sendo, sei lá, escritor, dramaturgo? Teve alguém, logo que você começou assim, caramba, eu gostei, eu estudei, eu aprendi, eu vou seguir essa linha aqui? Então, eu sou uma pessoa que pouquíssimas vezes eu fui fã assim, de alguma pessoa que eu não conheço. Geralmente eu tenho a tendência de ter admiração por pessoas reais para mim. Claro que, por exemplo, uma pessoa famosa que estudou teatro, óbvio, é real. Então, assim, para mim, uma pessoa que foi muito importante, que que eu olhava ela e pensava, um dia eu quero dar aula assim, foi a minha professora de teatro, Renata Martins, do Sesc de... quando você começa a falar das pessoas, dá vontade que elas estivessem aqui ouvindo, né? A Renata Martins foi a professora de teatro do Sesc de Ramos, que eu fiquei nesse curso por uns 3 anos, assim, lá da Renata. E ela foi ela foi a pessoa que, assim, aquela aula, para mim, era maravilhosa, eu amava. A forma que ela conduzia a aula, era um curso livre de teatro. Então, com certeza, muitas das coisas que eu aprendi ali foi comigo pro meu trabalho enquanto professora. Então, ela, para mim, era, de fato, uma inspiração. E hoje, Dani, quem te inspira hoje? Século XXI, 2021, quem inspira a Dani hoje? Existe alguém que te inspire, assim? Porque eu sempre digo que a gente que é artista de verdade, gente, a gente que mergulha, que vai fundo, que não abandona, que mesmo com dificuldade tá sempre ali ralando, a gente não escolhe. É a profissão que escolhe a gente, né? A mosquinha vem, morde, depois que ela mordeu, já era. Então, assim, hoje,
Quem inspira a Dani? 2021, esse momento louco de pandemia que a gente está vivendo, que a gente não sabia como é que era e está aprendendo a conviver com isso. Quem inspira você a não desistir, a continuar a seguir o seu caminho? Assim, quem me inspira a resistir e continuar são as pessoas que estão ao meu lado no meu trabalho, na Solar. Hoje, né? O João, a Karina, o Giovanni, né? São essas pessoas que estão ali, que quando a gente está pensando assim, já foi, vamos fazer outra coisa, vamos passar, estão ali sempre ali de mãos dadas. E são as pessoas que estão aqui junto, né? Que estão aqui junto comigo, porque muitas pessoas já passaram por essa história Solar, né? E claro, cada pessoa em determinada fase. Então, isso me inspira. Assim, as pessoas reais, né? Como outras pessoas, outros grupos também que eu vejo, que estão resistindo, como você também, um profissional, porque a gente conversa bastante, a gente troca muito, né? Por mais que a gente não esteja se vendo fisicamente, a gente sempre se fala. Então, assim, você também, você várias coisas, mas está aí animado num sábado, fazendo uma live, compartilhando conhecimento, porque isso você levar o conhecimento a várias pessoas, a gente dividir a nossa história. Então, isso, para mim, isso é inspiração. É porque algumas pessoas acham que acabou a parceria TZO com Solar. Enganem-se vocês, porque não acabou, não. Cada dia que passa, nós estamos mais fortes e mais unidos. Tá? Exatamente. Só para avisar todo mundo aí que nós estamos mais fortes e mais unidos. Que nem a pandemia, que separou todo mundo durante esse tempo, nos separou. Porque graças às redes sociais e uma coisa chamada telefone, a gente está sempre se falando, sempre trocando informação, para quando a gente voltar, né? Pós-pandemia, a gente voltar com muito mais garra e muito mais determinação. Com certeza. Né? Agora, Dani, você, além de atriz e diretora de teatro, também é professora de teatro. Né? Passa os conhecimentos que você vai adquirindo com o tempo, com os cursos que você fez, com os livros, com o marido, com a galera toda que está à sua volta. Qual é a linha de trabalho que a Dani segue dentro da escola? A gente vai falar daqui a pouquinho da escola. Mas qual é a sua linha de trabalho? Então, a Solar Escola de Teatro, né? O trabalho que eu exerço lá dentro da sala de aula, sala de ensaio, é um formato de curso livre de teatro, né? O que eu faço. Mas, óbvio, como o Toso falou, tem outras ramificações, como o trabalho que ele desenvolvia na Solar. E a gente se inspira muito nos jogos teatrais, né? Da Viola Spolin, do Augusto Boal. Eu trabalho também muito com uma teatróloga, posso chamar assim, uma preparadora chamada Anne Bogart, que é maravilhosa. Ela tem uma técnica de viewpoint e tudo mais, ela ainda é viva. Então, assim, ela não é tão estudada ainda. Quer dizer, é estudada, mas assim, não é tão... Não é como falar, por exemplo, do Augusto Boal, que eu acho que se falar, mais pessoas saberão, né? Enfim, a gente se baseia nessa técnica. E como eu tenho uma formação em cinema e uma experiência, né, em cinema, porque eu já trabalhei muitos anos na TV, então, assim, calha que o trabalho que eu exerço em sala de aula também tem uma pegada mais naturalista, mais realista, e que mexe um pouco o cinema. Às vezes meio fantástico. Então, isso se mistura muito ali no conceito de sala de aula, quando a gente trabalha na sala de aula. Eu também me inspiro muito, apesar de serem histórias diferentes, porque a Maria Clara Machado, que criou o tablado, ela é de classe média alta. Então, assim, é muito diferente quando você parte o seu projeto de classe média alta e quando você parte de classe média baixa, né? Justamente. Estou falando da pessoa física, não dos alunos. Porque eu acho que o trabalho dela tem uma grande importância e eu amo. E a Maria Clara Machado, o formato que a Maria Clara Machado deixou de legado é exatamente essa é uma inspiração para mim, que é uma inspiração, assim, que eu não conheço, né? Mas que eu, lendo a história dela, eu gosto muito do formato que o tablado trabalha, e a Solar se inspira muito ali.
que é essa coisa de formar turma, a turma que fica no mesmo lugar por anos, como você sabe, é assim, os mesmos alunos, né? Que isso tem maravilhoso ver a galera crescer, né? Exatamente. Então, assim, você conhece um aluno ali com 7 anos de idade, daqui a pouco ele tem 12. Daqui a pouco é um adulto, né? É uma loucura, né? Exato. Então, esse tipo de trabalho é algo que eu amo. De você formar pessoas mesmo, de você ajudar a trilhar o caminho, né? E depois você vê as histórias continuando. Isso é bom demais, porque assim, você falou sobre isso agora, me remeteu lá atrás, a Ana Clara Marchena, filha da Suian. Ana Clara Marchena, eu dava aula para Ana Clara, 2 anos e meio que a Ana Clara tinha. Eu dava aula com a Ana Clara pendurada aqui, do meu lado. Não sei se você lembra disso. Lembro. E hoje a Ana Clara tem 10 anos, eu já virei da família Marchena. Todo ano eu vou à casa deles para a gente comemorar o aniversário de Ana Clara. E eu tô vendo a Ana Clara crescer. Isso é maravilhoso demais. E peguei a Ana Clara com 2 anos e meio para dar aula no colo. Eu lembro. E assim, é muito lindo isso que você fala. A gente vê a galera crescer e ajuda nesse crescimento. Né? Isso é bastante interessante. Gente, vocês que estão entrando agora, eu não estou louco, tá? Não estou com problema. Hoje é sábado de carnaval, mesmo sendo um carnaval da pandemia. E eu estou brincando aqui, enfeitado, justamente para comemorar o carnaval e porque a gente está falando com Dani Arcanjo, que é uma grande artista, e a gente está falando de arte. É por isso que eu estou assim, um lado caveira mexicana, o outro lado Toso Sampaio. Tá, gente? Então não se espantem. É normal. Somos duas pessoas totalmente normais conversando sobre arte. Agora, você, além de muito criativa, é uma grande empreendedora, né? De onde veio, Dani, essa vontade de criar a Solar Escola de Teatro, que antes, logo no início, era chamado Grupo Teatral Dani Arcanjo? Era verdade, era Grupo Teatral Dani Arcanjo. Então, eu sempre, o trabalho que eu comecei na Solar, conduzi na Solar, eu sempre fiz isso a vida inteira. Como eu lhe falei, desde criança. Eu sempre dei aula, eu sempre formei grupos. Eu não sei, uma coisa que eu gosto muito, assim, de formar grupos, de juntar pessoas de diferentes lugares e criar laços. Então, talvez, se na minha vida não fosse isso com teatro, seria com outra coisa. Eu acho que isso é da minha personalidade. Acho que isso é uma... se existe esse negócio assim de dom, né? Você nasceu com essa missão, né? Eu acho que isso, sei lá, deve ser parte da minha missão nessa minha passagem aqui na Terra. Então veio disso. E aí foi quando eu dei aula em Madureira, né? Através de um outro curso. E antes da Solar, em 2011... Só que aí eu tive que encerrar minha participação lá porque eu voltei para trabalhar na TV. Né? Naquele momento, para mim, na TV era melhor, assim, questão de crescimento. Só que os alunos continuaram a procurar e aí eu pensei, vamos lá, vamos fazer um workshop. E aí esse workshop fluiu, né? Deu certo, que foi em 2012. O workshop foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Tanto que logo no início de 2013... que a gente começou lá, você já estava junto, né? Por quê? Porque o Toso, ele chegou na Solar Escola de Teatro, que na época era Grupo Teatral Dani Arcanjo, a pedido. Eu não conhecia muito bem, assim. Na verdade, eu acho que o feeling que eu tive foi de receber o que as pessoas estavam procurando. As pessoas procuravam coisa tal, iam me falando... E aí eu pegava essa informação e não guardava, tipo assim, será? Não, eu não tinha o será, eu ia, sabe? E aí falaram, olha, a gente queria ter aula com o Toso, só que ele não tá mais dando aula no curso X, você quer chamar ele? Aí me apresentaram o Toso e o Toso fechou essa parceria, né? Que dura aí anos. Então ele é bem da gênesis da Solar, Grupo Teatral, Dani Arcanjo. O Toso faz parte dessa gênese. A gente, naquele ano de 2013, graças a Deus, fomos muito abençoados e nossa, foi muito legal aquele ano, e 2014, enfim, todos os anos, né? Todos os desafios que a gente passou. Beijo para Tati Loyola, beijo para Josué, beijo para João Mabial, que está aí também. Gente, desculpa, não está dando para ver todo mundo, que a gente tem que ficar prestando atenção na convidada para realmente desenvolver o nosso bate-papo. Então, desculpa quem eu não falei nome ainda,
mas aparecendo aqui, eu vou guardando e vou falando, tá? Agora, Dani, por que o bairro de Madureira? Já que muitas pessoas preferem sair da Baixada Fluminense, da Zona Norte, para fazer curso na Zona Sul ou na Barra da Tijuca. Por que Madureira? Foi justamente isso, porque a Naira Esther, ela era uma das alunas que a mãe dela, ela era criança ainda, agora ela é uma mulher, vai se casar agora no final do ano, tem a Ania, tem a Ania, filhinha, enfim, mas é para você ver as histórias, né? Então, ela na época tinha 10 anos, 9, 10 anos. E aí a Lindalva ficava, você conhece a Lindalva, né? Ela ficava mandando mensagem, ai, você não vai voltar, não vai voltar, não, tem gente querendo. Ou seja, eu recebi essa informação, ela entrou no meu coração, e aí eu pensei, bom, a Naire mora ali em Madureira, né? Os outros alunos que estavam ali, né, nesse momento que eu dei aula, são dali da Zona Norte e tudo mais. Eu acho, então, que pode ser que ali em Madureira possa dar suco ali o trabalho. E fluiu, deu certo. Que bacana. Gente, beijo para vocês todos que estão entrando aí agora. Vira resenha mesmo, Karina. Vira resenha. A gente junto, né? Vira resenha. Precisamos fazer uma resenha assim que acabar essa pandemia, né? Para a gente dar uma animada, uma turbinada nas nossas ideias. Agora, deixa eu dar um beijo para uma amiga minha, gente, de infância, que bacana, que está aqui, que eu não vejo há muito tempo. É a Gladys. Gladys, um beijo para você, obrigado pelo seu carinho. Agora a Mona Lisa também acabou de entrar. Beijo, Mona Lisa. Nós estamos, Dani, passando por uma pandemia, né? Que é uma coisa que a gente não conhecia e a gente ainda não conhece, a gente está aprendendo a conviver com isso há quase um ano já. Como a Dani Arcanjo fez para conseguir sobreviver, para sua arte não morrer? Qual foi o sininho que bateu na tua cabeça e eu vou focar nisso, para que não desanime, para que o trabalho continue fluindo, para que as minhas ideias não venham esmorecer? A palavra é bem essa, sobrevivência, né? Porque você tá lá, volta e pega um ar, porque senão você não dá conta. Então, a gente demorou até começar as atividades online, fomos resistentes no início. Aí depois a gente começou a fazer as atividades online. E aí abrimos vaquinhas online, ajudas, doações, que foi algo que, na verdade, a gente nunca tinha feito. Eu nunca cheguei a pedir doação assim mesmo, em espécie. O que a gente fazia na Solar, para arrecadar dinheiro, já arrecadamos uma boa quantia, a gente já arrecadou na Solar uma vez, através da Companhia Teatral Luz, mais de 10 mil reais. Vendendo brownie, fazendo cantina, vendendo coisas em grupo para fazer uma viagem e montar um cenário. Mas, enfim, mas sempre oferecia algo assim, né? Compra aqui meu produto e tal. Mas lá a gente fez vaquinha, a gente fez link de doação. E no final do ano, a gente já estava se inscrevendo na Lei Rouanet e tudo mais, né? A gente foi até aprovado na Lei Rouanet, só que foi complicado começar a captar, porque tá difícil de sair de ter contato, né? Mas aí no final do ano, o Giovanni, né, que é meu companheiro, que é uma pessoa que tem nos ajudado nisso, que ele é produtor também, né, captador, e ele sempre insistindo com a gente, falando comigo, com a Karina e o João, da gente mudar de nível, tentar pegar recurso público, é uma coisa que para mim sempre assim, ai meu Deus, isso é difícil. Eu também sempre acho bastante complicado. Só de ler o negócio, isso já me dá tipo assim, não quero, tá entendendo? Eu também sou assim. Parece estar em russo, não sei. E aí a gente conseguiu, nesse final de ano, fomos abençoados, conseguimos inscrever no edital Ações Locais. A gente vai falar sobre isso já já. Não se aprofunda nisso, não, que a gente vai falar sobre isso já já. E a gente conseguiu isso, né? E também a Lei de Banco, o Estado, né, o governo e tal, ofereceu essa verba dos espaços, que é muito pouca, mas que, assim, eu não vou reclamar, porque... eu não vou reclamar no sentido de só para agradecer, mas claro que eu vou sempre lutar por algo melhor. Mas assim, com certeza, claro. Foi um ano muito difícil e para quem paga as contas com arte, com teatro, muito mais.
né? De verdade. Porque Agora, Dani, não é hobby, né? o nosso setor artístico, ele foi, sem dúvida nenhuma, o mais prejudicado com essa loucura de pandemia, que ainda a gente está passando, né? A Dani Arcanjo conseguiu se adaptar a essas ferramentas tecnológicas? Mais ou menos. Você viu aí que eu tentei botar o efeito e deu errado. Eu fico ainda muito insegura com o imprevisto, porque eu não tenho controle, né, das coisas. Aí quando eu não tenho controle, eu fico assim. Mas eu acho que eu preciso fazer mais isso que você está fazendo, de explorar mais essa ferramenta, começar a marcar lives, esses bate-papos, né? Explorar mais isso mesmo, né? Porque, por exemplo, no Zoom, agora que as aulas acontecem no Zoom e tudo mais, agora eu já estou com um pouco mais de intimidade. Mas ainda no Instagram, no Instagram ainda, eu tô aqui ainda muito no lugar de aprendiz, né? Mas assim, não há o que fazer, isso é o futuro das profissões. Por mais que a gente tenha toda uma tese, uma dissertação, uma opinião sobre a internet, mas não há o que fazer. Então nós temos que tentar aqui nos transformar. Eu preciso mergulhar um pouco mais, porque eu te confesso que eu sou semi-analfabeto nessa loucura de tecnologia. Eu preciso aprender um pouco mais, até porque eu não sei o que acontece, mas assim, eu tenho que fazer ou sozinho ou com alguém que realmente se identifica muito comigo. Porque eu acho que as pessoas fogem um pouco de mim. Eu não sei se é porque eu sou muito direto, eu sou muito transparente, eu acho que eu espanto um pouco as pessoas. Então, quando a empatia é muito grande, a gente consegue falar a mesma língua, que é o nosso caso, eu e você. Mas assim, eu não entendo muito de tecnologia, não. Eu estou aprendendo ainda. Darlete, é isso mesmo. Eu estou tentando me adaptar a essas modernidades da tecnologia. Agora, você é casada com o grande Giovanni Baroni, né, que também é um artista, educador, filósofo e também um grande produtor. Até onde, Dani, esse casamento ajudou você a se transformar ou se adaptar a esse novo normal dentro da área artística? Porque você já falou aí que ele era um cara que estava sempre dando um gás, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Como é que foi esse casamento de vocês aí? Ajudou nessa alavanca dessa coisa nova que está acontecendo na arte? Sim, assim, você ter uma relação assim, né, dividir um lar, e agora a criação, a educação de uma criança, de um filho, dentro dentro da mesma área, é bom e também ruim. Às vezes é muito bom e às vezes também é ruim, porque às vezes é muito isso, às vezes é pouco isso. Mas é claro que, obviamente, os pontos positivos são maiores. Assim, por mais que tenha sido um ano difícil, a gente tem que pensar que tudo tem seu tempo, né? Então, várias coisas na minha trajetória, assim, profissional, que a gente está focando mais em falar nisso, por exemplo, a chegada do Giovanni na minha vida e ano passado a gente está juntos. Talvez, né? Se ele não estivesse junto, talvez eu não teria feito a inscrição para o edital. Exatamente por isso. Por medo, por coisas bobas, né? Medos bobos que você às vezes acha assim, não sei como é que eu vou fazer, ou porque tem muita coisa para resolver. Então, assim, de fato, isso o diferencial que ele soma no nosso trabalho é esse, porque ele tem um outro leque diferente do nosso, né? Daquilo que a gente já... O modus operandi dele é diferente. O Giovanni, ele já passou já trabalhou em grandes produções de teatro, já produziu grandes eventos. Então, assim, é outro modus operandi. Então, assim, quando eu às vezes conto a história para ele e falo de como a gente conseguia produzir, conseguia fazer dinheiro, né? Conseguia fazer as coisas, era de uma forma artesanal, né? Assim, não tinha marketing digital, não tinha... a gente não oferecia nada assim, ouro em troca de nada. É um trabalho realmente uma coisa mambembe, né? O famoso mambembe. Sim, da gente realmente estar ali, ó, se desdobrando para fazer acontecer. E há possibilidade, sim, desse trabalho ser feito. A gente também fazia acontecer da forma tradicional, mas também com outras visibilidades que são importantes. Se abrir para isso, né?
É. Gente, já, olha só, já são 6h40. Que loucura. A gente está conversando e a hora voa. Eu tenho tanta coisa para conversar com o Dani, gente, tanta coisa. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Agora, Dani, você também teve uma passagem pela Record TV, né? Como é que foi essa passagem de Dani por lá? Como é que foi a experiência? Né? Que função você exercia lá na Record TV? Então, foi ótimo, assim, para mim isso foi muito importante. Eu entrei na Record, eu era estagiária, né, da produção de arte. Então, quando eu fui trabalhar lá, né, tava fazendo cinema ainda, tava no segundo, terceiro período de cinema, e aí eu fui fazer estágio na produção de arte. E aí fiquei lá no estágio pelo tempo que tinha que ficar, eram 2 anos, e aí fiquei uns 8 meses fora de lá, que foi o tempo que eu dei aula em Madureira, né, no curso que me chamaram. E aí depois eu voltei como assistente de arte. Então, assim, foi um mundo muito novo. Primeiro que a profissão de arte dentro do cinema e da TV é uma profissão que te leva a pesquisar, que te leva a descobrir mais da vida, a adquirir mais cultura, conteúdos. Então eu tinha que me aprofundar, assim. Eu fiquei já 2 semanas, na verdade foram mais semanas, mas nesse set foi específico. Eu fiquei 2 semanas viajando em Valença e Vassouras para gravar uma sequência de cenas que se passavam em fazendas. E essas cenas, por exemplo, o personagem que era do Fernando Pavão, o ator Fernando Pavão, que era o protagonista na novela Máscaras, ele tinha que... era um negócio de fazenda, de ordenhar vaca, produção de leite. Só que, assim, eu nunca na vida, assim, tinha ido, de fato, numa fazenda. E eram fazendas muito, assim, nossa, nível elevadíssimo. Então, eu tive que estudar sobre ordenha de vaca, sobre produção de leite, porque no set, se alguém tem alguma dúvida, pergunta à produtora de arte, à assistente de arte. E, obviamente, você não é obrigada a saber tudo. Aí você vai, pergunta ao veterinário, mas, assim, o ideal é você ter as informações. Então, assim, eu não dormia, eu ficava ansiosa, e foi muito mais simples do que eu imaginava, óbvio. É uma loucura, né? Porque, assim, a gente vai fazer teatro, a gente quer ser ator, nunca vai passar pela cabeça da gente que você vai aprender, tem que aprender a ordenhar uma vaca, né? Não, você vai aprender a interpretar, a se emocionar, enfim, a enganar as pessoas, entre aspas, enganar, que eu digo, é interpretar um personagem, sair de você e fazer a pessoa acreditar que você é aquela personagem. Agora, ordenhar uma vaca, você nunca passa pela tua cabeça, quando você vai ser atriz, que você vai ter que estudar sobre isso, vai ter que aprender sobre isso. E, na verdade, a gente tem que aprender sobre tudo, né? Sim. Olha, a Karina está dizendo que você não dormia. Porque, por exemplo, se o personagem lá, o personagem dele era um fazendeiro nato. Se ele ordenha a vaca errado, isso cai na conta da arte. Você não viu que o movimento de ordenhar a vaca estava errado? Pra você ter noção. São coisas, quando a pessoa às vezes escolhe seguir essa profissão, ela não tem noção. Por exemplo, eu tive sets de lancha, que tinha que ter uma lancha. Eu ficava orçando lanchas com vários fornecedores. Aí a pessoa às vezes vai fazer cinema, acha que assim, vou ficar no set igual a Moldova, vou ficar pra lá pra cá, fumando meu cigarro, dançando. Não tem nada disso. Você tá ficando numa mesa, né? No computador, produzindo uma lancha. E toda a função dentro do set tem a parte burocrática. Toda. Até de ator. Não adianta. É magnífico, né? Você vê uma obra pronta e tal. Mas, assim, foi uma experiência incrível. Eu conheci muitos lugares. Conheci muitas coisas legais, aprendi muito, cresci muito enquanto pessoa, adquiri muita cultura. Conheci pessoas maravilhosas que conheço até hoje, que se tornaram grandes amigas minhas. É bacana. Enfim, é isso. Agora, e como você vê, Dani, o mecanismo solar pós-pandemia? Como é que vai ser? A Dani está imaginando, todo mundo se vacinou, né? Hora da gente voltar a se encontrar no espaço físico e não através de internet. Como é que vai ser isso na cabeça de Dani? Você já parou para pensar? Já, a gente está desenhando o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. A gente não tem ainda nenhum desenho concreto, né? A gente vai até fazer essa reunião após assim, esse pseudo carnaval. Mas o que a gente já pensou e a gente acredita que vai fazer é trabalhar com vários polos. A gente está com a ideia de não só estar lá em Madureira, mas
também estar em outros bairros. Podemos estar em Niterói, por exemplo. Bacana, interessante. Não, então a gente está pensando nisso, porque aí a gente trabalha pontualmente, com turmas e tudo mais. Né? E também, Tusa, assim, o que acontece? Nesse atual momento, é muito melhor, e é uma coisa que é real, né? Você está dentro de espaços, com outros grupos, do que só no seu espaço. É verdade. São gastos financeiros, são mil coisas. E não é fácil manter um espaço, estar ali, é muito bonito, muito legal. Mas foi muito triste ver que agora, dentro da pandemia, várias pessoas fecharam seus espaços, né? Infelizmente. E sim, então a forma que a gente vai continuar, a gente ainda está estudando como vai ser. Mas assim, de fato, eu acredito que a partir, sei lá, de abril, maio, as pessoas já querem estar presencialmente. É verdade, estão muito cansadas. Já tem me pedido, as pessoas já têm me pedido isso. Deixa eu dar uma aceleradinha, porque eu estou olhando o tempo ali, nosso tempo está correndo. Agora, vocês foram contemplados pela Cultura Rio, né, no Prêmio Ações Locais. E com isso, as aulas estão acontecendo online. Como está sendo a resposta dos alunos, Dani? Pelo seguinte, porque eu tentei fazer isso logo no início da pandemia com os meus alunos, eu tenho 50 alunos aqui em Niterói. E, para te falar a verdade, eu não consegui me adaptar e os meus alunos também não. Então, a gente desistiu. Eu tentei 2 vezes, a coisa não rolou e eu desisti. Eu falei, não, vamos esperar, porque eu não sou pessoa de ficar perdendo tempo, quem me conhece sabe disso. Meu negócio é ganhar tempo, porque ganhando tempo eu ganho um monte de coisa. E eu não consegui me adaptar. Como é que foi? Como é que é a resposta do aluno em relação a esse trabalho online? Então, é exatamente isso. A expectativa da resposta do aluno, que é o que às vezes a gente paralisa em trabalhar com essa ferramenta do Zoom. E porque eu também sou assim, eu gosto de trabalhar com a resposta do aluno. Para mim, não sei, é estranho se eu só ligar uma câmera, começar a falar da aula e a pessoa só ficar ouvindo, né? Isso para mim é muito esquisito. Mas assim, a gente assim, os alunos estão indo, a gente não está com turmas tão grandes, estamos com turmas com poucos alunos, porque isso facilita o trabalho. Claro que a demanda aumenta, porque ao invés de a gente ter uma turma com todo mundo, a gente tem 3 turmas. A gente dá aula 3 vezes, tem 3 turmas e domingo. Os alunos têm aula 2 vezes na semana, né, nesse projeto que a gente está tendo. Então, assim, a demanda é maior, óbvio que sim. A gente tem toda a atenção, a gente tenta acolher da melhor forma possível, mas às vezes a gente perde um pouco. Por exemplo, às vezes o aluno cai, a gente não consegue saber por que de fato entrou. Então, é realmente uma relação muito... fica muito aqui no campo disso, não sei nem a palavra. É um trabalho difícil, mas eu acho que é difícil, né? Sim, é difícil. Só que eu acho que nesse caso se tornou necessário, né? Mas óbvio que eu tô doida para voltar para a sala de aula normal, mas a gente está tentando fazer todas as adaptações, criar exercícios que sejam viáveis para o online e tudo mais. Agora, Dani, quem me conhece, né, quem me acompanha, sabe que eu tenho um projeto chamado Projeto Modal, que é um projeto de inclusão social, que eu dou aula para alunos PCDs, pessoas com deficiência, síndrome de Down, autismo, e eu comecei esse projeto aqui em Niterói, e logo depois que eu comecei, a pandemia chegou, a gente teve que dar uma freada. Mas eu já trabalho com alunos PCDs há 5 anos no Centro Cultural Abrigo de Bondes, onde eu dou aula. A Solar tem abertura, Dani, para esse tipo de processo, futuramente, quando vocês voltarem dessa história de pandemia? Eu acho que é importante e urgente esse tipo de projeto. E acho que nossa, seria um prazer a gente estar fazendo esse trabalho na Solar. Esse trabalho incrível, lindo e maravilhoso que você faz. É um projeto bonito, é um projeto que, de fato, você está ali trabalhando, mas você tem total consciência que aquilo ali não é só trabalho, que aquilo ali é muito, muito mais do que trabalho. E assim, é óbvio, a gente super, super adoraria fazer um projeto desse, um trabalho desse. Oba, então pode contar comigo. Assim que a Solar voltar, estou me disponibilizando a tanto no teatro quanto na moda, trabalhar com a galera PCD, porque eu adoro, eu aprendo muitíssimo com eles. São inteligentíssimos, se doam pra caramba. E assim, eu me tornei uma pessoa muito melhor
depois que eu comecei a trabalhar com a galera PCD, você pode ter certeza disso. Agora, Dani, se Noah chegar para você... Oi, desculpa, não te ouvi. Com certeza eles te adoram também, pelo que eu vejo, né? Com certeza, eles são muito sinceros, muito sinceros. Agora, Dani, se Noah chegasse para você, queria tanto falar do Baby Noah, mas não vai dar tempo. Faltam 10 minutos para as 7 da noite, para as 19 horas, né? E a gente tem que acabar às 7, porque eu tenho medo do Instagram derrubar a gente. Eu quero salvar essa live. Pelo seguinte, ela fica 24 horas aqui no Instagram da TZO Models School, e depois eu baixo essa live e ela vai lá para o meu canal no YouTube. Gente, inscrevam-se lá, Trocando uma Ideia com Toso Sampaio. Todas as minhas lives eu estou postando lá. Cada semana eu posto uma. Eu comecei tem um mês, mais ou menos. Eu já tenho mais de 100 pessoas inscritas. O pessoal está bombando lá, gostando demais de assistir as nossas lives, aprendendo com a gente, dando um feedback. Então, vai lá, Trocando uma Ideia com Toso Sampaio, que na semana que vem, com certeza, esse nosso bate-papo estará lá para todo mundo aprender um pouquinho com a Dani. Se Noah chegasse para você num futuro muito próximo e dissesse assim, mamãe, quero ser artista, o que Dani vai fazer? Como é que vai ser a reação da Dani? Vai apoiar? Vai dizer, não, filho, olha só, vamos tentar uma coisa mais segura financeiramente, porque a vida de artista no Brasil não é tão fácil. Como é que vai ser? Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer miçangas, trabalhar numa fazenda, o que ele quiser fazer. Né? Mas, assim, quando criança, obviamente, se ele falar isso, eu não vou pontuar para ele os problemas de ser artista. Né? Olha, meu filho, é o seguinte, senta aqui, vamos... Não, mas ele vai seguir, se ele quiser fazer como né, para conhecer, vai fazer. E, obviamente, se eu for perceber a inclinação dele para tal área, eu vou, né, orientá-lo, vou explicar. E vai ser muito legal, porque... Ai, meu Deus, quase aqui, porque veio um mosquitinho. Porque, assim, imagina, né? Ele vai ter um pai e uma mãe artista que já entendem mais sobre essa área, né? Então, ele já vai ter nortes que ele vai poder seguir, assim, melhor, né? Então, assim, por mim, como ele quiser e o que ele desejar, assim. A gente está acabando, olha, faltam 5 minutinhos. Então, para a gente para a live não cair, para a gente salvar e ficar tudo bonitinho, Dani, diz pra gente um conselho da profissional, da mãe, da atriz, da esposa do produtor e de quem está dentro desse meio artístico já há bastante tempo. Um conselho, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas assim, dá uma ideia para quem está querendo começar na carreira artística hoje, tanto ator quanto atriz. Dá uma direção para essa galerinha aí, resumidamente. Eu vou falar uma coisa muito rápida e que eu até criei essa frase, assim. Eu até postei, criei baseada no que eu vejo, né? Eu até postei no Instagram, uma foto que eu postei essa semana, que é: quem vê close não vê planner, né? Que é quem tá aqui dando close não vê planejamento.